Pessoal, boa noite, tudo bom para vocês? Então, eu vou fazer aqui um resumo do que foi a aula de hoje, falando acerca das ditaduras no continente americano, que foi promovida aí pelos Estados Unidos, esse tipo de ação. Então, não perca os nossos comentários. Então, o que aconteceu no nosso continente, né? Isso remonta o processo da Guerra Fria, onde depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética começaram a se enfrentar. Então, esse enfrentamento entre essas duas potências econômicas promoveram essa disputa. O grande cerne dessa situação foi a Revolução Cubana. Então vamos aqui fazer recapitular as coisas. No século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, desenvolveram-se na América Latina. Diferentes países do Caribe, América Central e América do Sul tiveram experiências ditatoriais marcadas pelo terrorismo de estados, quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade. Então, seguindo adiante, vamos falar também o seguinte: essas ditaduras foram fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, como eu já tinha mencionado na abertura dessa aula, que encontraram nesses caminhos uma forma de manter o continente americano sobre a sua influência e evitar que a experiência cubana se repetisse em outros locais. Um dos primeiros golpes a serem apoiados pelos norte-americanos foi o que aconteceu no Brasil em 1964. Nós já estudamos isso na última aula. O contexto da ditadura foi o seguinte: a segunda metade do século XX ficou marcada na história da América Latina pela grande quantidade de ditaduras militares implantadas em diferentes países da região. Esse modelo consolidou-se na década de 1960, sobretudo quando o golpe civil-militar de 1964 instaurou no Brasil. Diferentes países do continente americano, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, entre outros, contaram com ditaduras conservadoras, conduzidas em sua maioria por militares. A implantação delas está diretamente associada com o cenário de disputa da Guerra Fria, que foi aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética ganhou dimensões planetárias e a disputa por influência aumentou consideravelmente. No primeiro momento, os Estados Unidos focaram seus esforços para evitar o crescimento da influência soviética na Europa e Ásia. A partir do final da década de 1950, o governo norte-americano percebeu a necessidade de aumentar sua influência sobre o próprio continente. Isso deu início às ações em países latino-americanos. O objetivo era enfraquecer os movimentos de esquerda por meio da instauração da ditadura militares de viés conservador. A grande virada para a mudança na postura norte-americana em relação às nações latino-americanas deu-se à Revolução Cubana em 1959. Essa revolução, conduzida por Fidel Castro e Che Guevara, foi uma revolução de caráter nacionalista que acabou se aproximando da União Soviética por conta da hostilidade norte-americana contra o novo governo cubano. A aproximação de Cuba com a União Soviética era considerada pelos Estados Unidos como um precedente perigoso para o continente antes da Revolução Cubana. Os Estados Unidos haviam procurado criar um caminho para intervir diplomaticamente, economicamente na América Latina por meio da Operação Pan-Americana.
Os desdobramentos da situação em Cuba fizeram com que a ação norte-americana sobre a América Latina se tornasse mais agressiva. E um dos primeiros casos dessa abordagem foi o Brasil, que nós já estudamos na aula passada. Aqui está a imagem da foto de Ernesto Che Guevara, junto com a bandeira cubana. Apesar dele estar nessa bandeira, ele não era cubano, ele era argentino, mas só que ele lutava pela libertação das populações americanas da opressão do imperialismo dos Estados Unidos. A Revolução Cubana ocorria em 1959. Foi um movimento guerrilheiro que derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. A Revolução implantou em Cuba o regime socialista e vinculou a ilha caribenha política e economicamente à União Soviética. Contexto histórico. A independência de Cuba foi obtida através de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Em 1898, com a derrota espanhola, os Estados Unidos passaram a exercer uma influência considerável na ilha. Ou seja, a ilha só mudou de dono. Antes o dono da ilha era a Espanha. Como os Estados Unidos derrotaram os espanhóis, os Estados Unidos passaram a ser o novo dono da ilha. Então, por isso que eles se revoltaram com os guerrilheiros, porque os guerrilheiros queriam tirar essa posse dos Estados Unidos da mão sobre a ilha, né? Da mão não, sobre a ilha, que eles dominavam a ilha. Para consolidar, o Senado americano aprovou o projeto do senador Oliver Platt e obriga os cubanos a incorporar à sua Constituição a emenda Platt. Essa dava aos americanos o direito de intervir no país em caso de instabilidade política. Assim, houve o início à tutela política, econômica e militar norte-americana sobre Cuba. Esta incluía, em 1903, a concessão de um território de 117 quilômetros quadrados em Guantanamo, no sul da ilha. Posteriormente, seria construída uma base naval e uma prisão na região. Eu já vi isso em alguns filmes, essa base naval, certo, que tem dos Estados Unidos em Cuba. Então, vamos seguir adiante, né? Na década de 1950, a economia cubana baseava-se quase exclusivamente na produção de açúcar e 35% da fabricação era controlada por capitais norte-americanos. Capitais fala de dinheiro, mano, não está falando de capital cidade, mas capital dinheiro. Estes também exerciam influência sobre as terras, o turismo, os cassinos, as indústrias leves. Cerca de 80% das importações de Cuba provinha dos Estados Unidos. Olha o tamanho da dependência econômica. Causas. Em 1952, o presidente Fulgêncio Batista, de 1901 a 1913, aí era o período da idade dele, né? Um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente assumiu o poder através de um golpe de Estado. Apoiado pelos norte-americanos, Batista instalou um regime corrupto e violento. Então, esse aí foi o motivo pelo qual houve a expulsão de Batista pelos guerrilheiros da ilha, né? Porque o regime era um regime corrupto. Em julho de 1953, sob a liderança do advogado Fidel Castro, os setores democráticos se uniram contra a influência dos Estados Unidos
e do governo de Fulgêncio Batista. Com o intuito de derrotá-los, lançaram-se em um ataque suicida contra o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. Vencida a ação revolucionária, Fidel Castro foi para a prisão, de onde sairia 2 anos depois e se exilou no México. Tomada do poder em Havana. Do México, Fidel Castro organizou um grupo de guerrilheiros, com apoio de revolucionários como Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, do seu irmão Raul, aí está só Raul, mas é Raul Castro, e muitos voluntários. Em 1956, desembarcaram em Cuba a bordo do iate Grama. Depois do primeiro combate com as tropas do governo, os sobreviventes se embrenharam nas selvas da Sierra Mestra. Ali, o grupo cresceu rapidamente com apoio dos camponeses. As ideias de Fidel Castro, até então, eram de um democrata nacionalista, de formação liberal. Somente mais tarde abraçaria o marxismo. Em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgêncio Batista estava para ruir, os Estados Unidos suspenderam seu apoio militar ao governo cubano. Eles preferiram manipular a liderança da revolução que estava crescendo. Parecido com o que aconteceu agora entre os Estados Unidos e o Afeganistão, né? Eles viram que o governo afegão não tinha condição de combater o Talibã, e já tinha mais de 20 anos os Estados Unidos lá no Talibã, então eles resolveram tirar as tropas do Talibã. E aí, do Talibã não, do Afeganistão. E aí o Talibã voltou a tomar conta do Afeganistão e fazer toda a opressão à população daquela localidade. Vamos agora para o próximo. No dia 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades e povoados, Guevara, que no caso é Che Guevara, e Camilo Cienfuegos, 1932 e 1959, entra em Havana e Fulgêncio Batista foge de avião à República Dominicana. Fidel chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com grande manifestação popular. Invasão da Baía dos Porcos. No discurso proferido em 16 de abril de 1961, Fidel Castro anuncia o mundo que Cuba passava a ser um país socialista. No dia seguinte, a ilha é invadida pelo sul, mais precisamente a Baía dos Porcos, por exilados cubanos que haviam se treinado pela CIA. Você sabe que a CIA é aquele agência secreta lá dos Estados Unidos. E outra coisa, você perceba aí na narração que o Fidel Castro ele não tinha inicialmente nenhuma pretensão socialista. Ele só veio se tornar socialista depois que ele viu a retaliação dos Estados Unidos e o apoio que ele recebeu da União Soviética. Então ele falou assim, é com vocês mesmo que eu vou me fazer parceria. Então, nesse caso, ele foi lá e fez a parceria com a União Soviética. Então, a ação tinha todo o apoio do recém-empossado presidente americano John Kennedy, aquele que tomou tiro, né, quando estava passando de carro, numa passeata, tomou um tiro na cabeça e morreu. De 1917 a 1963, então foi o tempo aí de vida dele. Mas não contava com apoio direto do exército americano. Derrotado pelos cubanos, a maioria dos invasores se rendeu e seria presa e executada. Contudo,
Castro fechou um acordo com empresas americanas, em troca de investimento para deles poder voltar aos Estados Unidos. Consequência: uma das primeiras medidas do governo revolucionário foi expropriar bens de cidadãos americanos e cubanos que deixaram a ilha por causa da Revolução. Desta maneira, os Estados Unidos responderam com um embargo econômico em 1960, proibindo o comércio do seu país com Cuba. Além disso, certas medidas foram tomadas ao longo dos anos 60, como em 1961, Estados Unidos rompe relações diplomáticas com Cuba. Em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos, OEA, sob a acusação de disseminar a subversão pelo continente. Ou seja, fazer com que as pessoas se tornassem contrárias ao governo. Então, a subversão que a gente viu é quando as pessoas têm ideias contrárias ao governo e influencia outras a ter a mesma ideia numa tentativa de fazer um motim contra os governantes. Em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano, PCC, não fazendo aí nenhuma analogia com o primeiro comando da capital, certo? São siglas aí que parecidas, mas têm significados diferentes. Isolada, Cuba passa a receber ajuda financeira da URSS, que é a União da República Socialista Soviética. Vamos lá. Revolução Cubana e sua virada ao socialismo. Incendiou o mundo na década de 60. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Para os Estados Unidos, a ira seria uma fonte de problemas e, mais grave, seria a crise dos mísseis em 1962. A fim de evitar que o exemplo revolucionário se propagasse, os Estados Unidos vão apoiar uma série de golpes militares no continente para preservar sua influência na América Latina. Brasil a gente já viu. Vamos então falar dos outros. Então, ainda falando um pouco da Revolução Cubana, por sua parte, Che Guevara reorganiza o sistema econômico da ilha e, posteriormente, pedirá a Fidel Castro que o deixe continuar a espalhar os ideais revolucionários pelo mundo. Assim, Che Guevara se dirige à Bolívia, onde é assassinado em 1967. Posteriormente, Cuba ajudaria países africanos como Angola, Cabo Verde, Guiné, Guiné-Bissau, Etiópia, Congo, Argélia, Benin, a fazer a independência de suas metrópoles. Revolução Sandinista. No início do século XIX, passado o processo de independência mexicana, as regiões pertencentes à América Central experimentaram diversas transformações políticas em favor da formação de várias nações independentes. Na maioria dos casos, as elites locais obtinham apoio estadunidense, quando eu falo de Estados Unidos, e britânicos, que é a Inglaterra, né, o Reino Unido. Na formação de nações frágeis e incapazes de fazer frente aos interesses das potências capitalistas, foi nesse contexto que notamos o surgimento da Nicarágua. Nicarágua é um país que fica ali na América Central, na parte continental. Vamos lá. Aqui é a foto dos grandes personagens. O que está mais à minha
esquerda, usando óculos, é Daniel Ortega, que foi presidente da Nicarágua. E o que está mais à direita é o lendário Augusto Sandino, camponês, que iniciou todo esse processo de revolução nicaranguense. Por volta da década de 1920, o camponês Augusto César Sandino iniciou a formação de um grupo revolucionário determinado a dar fim às intervenções imperialistas em seu país. Entre outros pontos, Sandino defendia a realização de um projeto de distribuição de terras e saída dos militares americanos que ocupavam o território nicaranguense. Dessa maneira, os partidários de Sandino participaram de movimentos de guerrilhas que atuaram no país entre 1926 e 1933. Muito antigo. Após a saída das tropas estadunidenses do país, Sandino aceitou assinar um acordo onde concordava em depor das armas mediante a preservação da soberania de seu país. A ocupação pela pacificação política permitiu que militares liderados por Anastácio Somoza Garcia empreendesse o assassinato do líder revolucionário e instalasse um governo ditatorial alinhado aos interesses norte-americanos. Veja que punhalada, né? Esperaram o cara assinar um acordo para não ter que usar arma e aí pegaram o cara desarmado, né? E aí mataram o Sandino. Entre as décadas de 1930 e 1970, a família Somoza controlou os ditames da vida política nicaranguense. Contudo, em 1961, um novo movimento guerrilheiro foi formado, com o objetivo de acabar com a ingerência estrangeira e a opressão ditatorial, a partir da reunião de líderes como Tomás Borges, Carlos Fonseca, Carlos Mayorga, fundou-se a Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN. Seus partidários passaram a formar sindicatos, abrir escolas de alfabetização e organizar focos em favor do seu projeto de natureza socialista. No início de 1978, uma guerra civil tomou conta do país, após a morte do jornalista Pedro Joaquim Chamorro, que participava ativamente contra a ditadura da família Somoza por meio de batalhas contra as forças governistas. A FSLN conseguiu dominar o Palácio Nacional de Manágua, na capital do país, chegando ao poder por meio da formação da Direção Nacional da Frente Sandinista de Libertação Nacional. O novo governo, representado por Daniel Ortega, prometeu dar fim às mazelas que tomava o país. No plano político interno, os sandinistas promoveram uma aproximação com as nações do bloco socialista. Além disso, prometia em amplo processo de desapropriação, onde os estados controlariam as terras e as demais forças produtivas do país. O projeto radical, oferecido por sandinistas, acabou não só incomodando os interesses do bloco capitalista, bem como de porções heterogêneas da população nicaranguense. Dessa maneira, a partir de 1981, formou-se uma ação contra-revolucionária no país.
Oponentes do governo sandinista, popularmente conhecido como Contras, tiveram o apoio financeiro dos Estados Unidos e de membros da alta cúpula católica do país. Durante toda a década de 1980, o governo sandinista enfrentou uma grave crise econômica que ampliou as forças oposicionistas e colocou a Nicarágua à beira do caos. Em 1990, a crise acabou configurando uma derrota dos sandinistas e a eleição de Violeta Chamorro. Somente após uma sequência de governos de tendência neoliberal e conservadora, os sandinistas se fortaleceram politicamente com as permanências dos problemas que afligiam a população. Em 2007, Daniel Ortega voltou à presidência com um discurso político moderado e com apoio declarado dos estados dos norte-americanos. Hoje, o histórico líder da Revolução de 1979 tem de enfrentar o atraso tecnológico, a inflação, o desemprego e a dívida externa que ocorre à Nicarágua. Vamos falar para o Chile. Na segunda metade do século XX, o Chile vivenciou um novo contexto político, onde as forças democráticas abriram as portas à ascensão dos setores de esquerda. O novo presidente, Gabriel González Videla, obteve o apoio de setores liberais de esquerda, prometendo mobilizar uma frente ampla favorável ao desenvolvimento das formas produtivas e à recuperação do setor social. No entanto, sob o contexto da Guerra Fria, o novo presidente resolveu se opor aos grupos políticos comunistas e socialistas chilenos. Augusto Pinochet é esse que está de óculos, com roupa militar. E aqui está o Allende. Allende, ele é o Allende, né? Allende, ele está de terno. Dessa maneira, os anseios por transformação foram completamente frustrados ao manter os privilégios das classes economicamente privilegiadas. Nesse meio tempo, a economia do Chile viveu uma rápida ascensão sustentada pela entrada de empresas estrangeiras que viriam a diminuir as taxas de importação e a grande demanda por matéria-prima disponível no país. Entre os anos de 1964 e 1970, o presidente Eduardo Frei iniciou um conjunto de pequenas reformas que incluíam a distribuição de terra e a nacionalização da indústria de exploração do cobre. Durante o processo eleitoral de 1970, socialistas, cristãos de demais setores de esquerda se uniram em uma única chapa, nomeando a Unidade Popular. Salvador Allende, candidato por esta chapa, acabou vencendo as eleições e abriu portas para uma nova postura política. Ao assumir o cargo presidente, Allende tratou de nacionalizar todas as empresas norte-americanas encontradas no país. Essa medida teve impacto negativo aos olhos do Tio Sam. Tio Sam é uma referência, é um apelido que os Estados Unidos ganhou de outras nações, que logo se preocupou em averiguar melhor as intenções desse novo governo do Chile. Os grupos chilenos, contrários ao governo de Allende, organizaram movimentos grevistas que mobilizaram segmentos essenciais da economia chilena.
Ao longo de 3 anos, o desgaste causado sobre a figura de Allende impulsionou o movimento para derrubar o presidente. Em setembro de 1973, um grupo de militares realizou um golpe que culminou no assassinato do presidente Salvador Allende. Sob a liderança do general Augusto Pinochet, o Chile passou a viver uma terrível ditadura, preocupada em perseguir a oposição das esquerdas nacionais e atender os interesses norte-americanos. Em 1980, o governo Pinochet promulgou uma nova constituição que legitimava o regime ditatorial. Ao longo daquela década, os grupos oposicionistas iniciaram uma nova articulação política para dar fim ao regime totalitário. Um novo plebiscito, realizado em 1987, vetou o direito de Augusto Pinochet a permanecer no governo em 8 anos. 2 anos depois, Patrício Aylwin foi eleito como um novo presidente, prometendo restaurar as liberdades democráticas e punir os militares envolvidos com o regime. No ano de 1993, o governo de Frei Ruiz Tagle pautou o seu governo em políticas de caráter neoliberal, favoráveis às privatizações, à abertura ao capital externo e à ampliação do setor industrial. No campo governamental, Ruiz teve que enfrentar permanência de um dispositivo constitucional que deixava as Forças Armadas chilenas sob o controle de Augusto Pinochet, ou seja, não estava no controle do presidente, estava no controle de Augusto Pinochet, ex-ditador do Chile. A resistência imposta pelos senadores biônicos eleitos na época da ditadura causou um episódio conflituoso que inflamou o cenário político daquele país. Ao longo dos anos, diversos grupos perseguidos pela ditadura exigiam o indiciamento criminal de Pinochet e a cassação de seu mandato de senador. Entre 1998 e 2000, órgãos de justiça de outros países e do Chile tentaram incriminar o ex-ditador. Alegando problemas de saúde, Pinochet conseguiu protelar sua condenação. O falecimento de Augusto Pinochet em 2006 encerrou todo esse episódio da vida política chilena. O desfecho deste processo marcou a vida política não só do Chile, mas de toda a América Latina. Em países historicamente marcados pela instabilidade de suas instituições políticas. O século XX foi de crise crônica para a Argentina e marcado por diferentes golpes de Estado. Em 1966, a Argentina tinha passado por um golpe que instaurou uma ditadura militar e que se estendeu até 1973 e se encerrou com a ascensão de Perón ao poder. O retorno do peronismo, no entanto, foi curto e logo os militares retornaram ao poder do país com outro golpe em 24 de março de 1976. Quando fala do retorno do peronismo, está falando, na verdade, de pessoas que eram favoráveis ao governo peronista. A imagem aqui deu uma travadinha, mas essa imagem ela mostra, fotos de várias pessoas na Argentina procurando seus parentes e conhecidos. Mas como ela não está aparecendo, a gente vai seguir adiante. Deixa ela voltar aqui. Pronto.
Todo esse período, que incorporou as décadas de 1960, 1970, foi marcada por convulsão social em resposta ao autoritarismo e à crise econômica. A crise do regime peronista de 1973 a 1976 intensificou-se a partir de 1975 e levou grandes empresários, direitistas e militares a unirem-se para organizar um novo golpe. Com a vitória desse golpe, foi formado o Processo de Reorganização Nacional, nome que os militares deram à ditadura que existiu de 1976 a 1983. A ditadura argentina era administrada por uma junta militar que escolheu Jorge Rafael Videla como presidente do país. O que se viu nesse país em 7 anos foi uma perseguição política sem precedente. Líderes de grupos políticos, de oposição, de movimentos sociais e revolucionários, assim como sindicalistas, sacerdotes, intelectuais e advogados que defendiam os direitos humanos, entre outros, foram sistematicamente perseguidos. O sequestro, a tortura física e psicológica, o desaparecimento de cadáveres foram práticas da ditadura argentina. Estima-se que, nos seus 7 anos de duração, cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas pelo terrorismo promovido pelo Estado. A sociedade foi silenciada pelo terror. No âmbito econômico, a ditadura argentina, assim como a brasileira e chilena, contribuiu para o empobrecimento da população e para o aumento da concentração de renda. Na mão de poucos, é lógico. Na década de 1980, a ditadura argentina procurou recuperar as Malvinas, ocupada pelos britânicos desde o século XIX. A Guerra das Malvinas foi um grande fracasso e a derrota, junto aos problemas econômicos, debilitou os militares, que acabaram entregando o poder em 1983 para Raul Alfonsín, eleito presidente naquele ano. E por fim nós temos a ditadura lá no Paraguai. Por incrível que pareça, a ditadura no Paraguai já é a mais antiga e a mais longeva que teve aqui na América do Sul. Na década de 1950, um país sul-americano já estava em ditadura. O Paraguai, a ditadura civil-militar paraguaia, estendeu-se de 1954 a 1989, sendo governado durante todo esse período pelo general Alfredo Stroessner. A ditadura de Stroessner instaurou-se por um golpe contra o presidente constitucional do país, Federico Chávez. Aqui tem a foto de Stroessner, mas não está aparecendo. Mas eu vou mandar para vocês os slides em PDF e vocês poderão ver lá os slides em PDF, a foto de Stroessner e também lá da ditadura da Argentina, onde tinha lá aquelas pessoas. A consolidação da ditadura de Stroessner contou com o apoio direto dos Estados Unidos, que forneceram ajuda econômica ao novo governo paraguaio ao longo de 35 anos de regime militar. Estimava-se que cerca de 20 mil pessoas foram vítimas de violência de direitos humanos. Os casos mais conhecidos são de garotas sequestradas por agentes do governo para serem estupradas por Stroessner. Com a consolidação da ditadura do Paraguai e o golpe civil-militar no Brasil, outras ditaduras criaram-se pela América. Na década de 60, a Bolívia, Peru e a Argentina caíram na mão dos militares
na década de 1970. Foi a vez de Chile, Uruguai e novamente Argentina. Todos esses regimes fizeram uso de práticas como a tortura. Na década de 1970 e 1980, houve grande articulação de 6 nações sul-americanas para ampliar-se o combate a opositores e subversivos por todo o Cone Sul. Essa articulação recebe o nome de Operação Condor. Contou com o envolvimento de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia e Uruguai, sendo também apoiada pelos Estados Unidos. No restante da América Latina, ainda existiram ditaduras civis e militares na República Dominicana, Haiti, Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Então, qualquer dúvida, me procure. Que Deus abençoe vocês e fique na paz.